Sétimo dia dessa viagem para dentro, expressando o que tem de mais verdadeiro. Te dou as boas-vindas ao Transbordar número 7. E tá pulsando muito, muito, muito forte aqui. Respostas para perguntas que eu recebi por um comentário aqui no YouTube no Transbordar 4. Como é morrer antes de chegar no vazio? Como que o Mark morre? Ele cai no desespero? Ele observa o processo? Já me afoguei nesse mergulho? E a primeira resposta que me vem é uma pergunta: quem é o Mark? Ou, mais profundamente, o que é o Mark? E eu sinto que eu não sou Mark. Eu estou através do Mark. Que o que eu sou é uma identidade, é uma consciência que ganha a vida, que sente a vida, que experiencia a vida através de um veículo que chamaram de Mark. Esse veículo que serve de canal para a real essência é só uma forma. É uma forma que é um conjunto. É um conjunto de uma forma física, de uma forma de pensar, de uma forma de sentir. E aí a pergunta é: como é quando o Mark morre? Inconscientemente, essa morte está acontecendo o tempo inteiro. A qualquer instante em que uma das células desse corpo deixa de existir, ou um pensamento chega e vai embora, ou uma emoção é sentida e se dissolve, nesse movimento contínuo, impermanente da vida, morte, vazio, a morte está operando o tempo inteiro. A pergunta é: como que é a consciência, conscientemente morrer, deixar o Mark morrer? E aí eu percebo que o processo, ele é experiencial. E a forma como talvez eu vou tentar explicar isso é: este corpo, este veículo, chega nele uma experiência. Pode ser um pensamento, pode ser uma emoção, pode ser uma sensação. Então, por exemplo, chegou uma ideia um dia nesse corpo de algo que eu queria fazer profissionalmente. E aí chega essa experiência e aí ela se intensifica. Essa experiência, ela faz sentido com o que esse veículo quer viver e aí ela ganha intensidade de energia. E aí eu começo a dar importância, eu começo a dar atenção, eu começo a me dedicar a essa experiência que, nesse exemplo que eu estou dando, foi uma ideia do que fazer. E aí isso começa a se tornar real. Aquilo que era só um estímulo abstrato começa a ganhar forma, e quanto mais claro fica a forma desse trabalho, desse pensamento, dessa emoção, essa sensação, quanto mais energia eu dou, mais isso vai ficando algo muito que vai me tomando. E aí isso vai se tornando real ao ponto de eu me identificar com a importância disso e fazer da minha vida estar completamente magnetizada, centralizada nessa ideia. Por exemplo, uma profissão que em certo momento eu empreendi e ao empreender isso se tornou minha identidade, isso se tornou meu propósito, isso se tornou meu significado de vida. Uau, eu fiquei anos perdido e finalmente agora encontrei quem eu sou. E aquilo era uma experiência, mas eu confundi a experiência com a identidade. É uma experiência vivida pela forma, mas a minha essência, ela não depende dessa forma. É só uma das formas de expressão. Mas faz parte do processo da vida humana eu me identificar com isso. E aí talvez o processo de morte é quando isso que atraiu tanta energia e importância começa a mudar, começa a naturalmente se esvair. Naturalmente eu dou muita energia para algo até que isso começa a se dissolver. E aquilo que antes fazia o coração pulsar e fazia a vida vibrar,
fica apaziguado e é uma coisa que não faz sentir tanto, não faz mais tanto sentido. E aí, admitir que o que antes era vivo não é mais vivo através de mim, talvez aí começa um processo de conscientemente, ao assumir que isso me representava e hoje não me representa mais, deixar ir a certeza que eu tinha, a certeza que a minha mente se concentrou em desenvolver, elaborar e criar argumentos, uma narrativa, uma história na qual aquilo era meu motivo de viver. Quando isso deixa de ter vida, eu deixo isso ir embora. No que eu deixo isso ir embora, eu abro espaço, eu abro disponibilidade de tempo, energia para uma nova experiência vir. E é desse espaço disponível que eu posso, sei lá, usar a palavra vazio, que é quando vem algo que é realmente novo, uma nova experiência mesmo, uma nova vivência de aprendizado e evolução para esse veículo Mark. Talvez esse seja o processo de morrer. É a cada momento em que a consciência que opera através do Mark se desidentifica, deixa aí a certeza sobre o que a vida é, ou o que eu estou fazendo aqui, ou quem eu sou. E aí a cada certeza e convicção que eu solto, mais uma camada de ilusão se dissolve e eu percebo mais um nível do que eu não sou. E aí se eu não sou isso, eu também 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 não sou isso, mas eu operei através de tudo isso e ainda tem muita coisa por vir, aí eu percebo que a minha essência é a mudança, e a minha essência é ilimitada, é infinita, é um fluxo que não acaba nunca de vida, de movimento. E aí a questão sobre se eu caio no desespero, né? Se eu só observar esse processo acontecendo, de alguma forma eu me desconecto da minha humanidade, porque a minha humanidade eu sinto ela sentindo emoções, medo, raiva, tristeza, alegria, essas emoções primárias através das quais a vida pulsa e se expressa e se manifesta. Então, só observar já me trouxe algumas sensações como se eu estivesse olhando para a vida dentro de um aquário, mas eu estou fora dele, eu estou vazio dessa vida. Então, como que eu entro no aquário da vida e atravesso e sou atravessado por ela menos vazio, menos desconectado, menos desconexo, menos abstraído da experiência? Eu entro na experiência através da emoção. Então, a questão é como que eu me permito viver a emoção sem segurar a emoção do medo, fazer do estímulo desse medo a realidade, e aí ao fazer do medo a realidade absoluta fora de mim, aí eu caio no desespero, aí eu fico sem chão. E aí no desespero, como eu estou desconectado da realidade, eu posso reagir e fazer coisas, tomar decisões que são completamente fora do natural. É como se eu tentasse respirar embaixo d'água, embaixo de uma onda. Então, eu tô lá no mar, vem uma onda muito grande, ela me toma. E aí eu sou puxado pro fundo e eu não sei quanto tempo essa onda vai durar, e aí bate um medo. Aí eu tenho uma decisão consciente, né? Dependendo do que eu já aprendi e vivi antes disso. Se eu só relaxar, sentir o medo, mas confiar que, como tudo na vida, a onda vai passar e eu vou voltar naturalmente para a superfície, porque meu corpo naturalmente vai voltar para a superfície, aí eu posso esperar, simplesmente respirar quando for a hora para respirar. Se eu pego esse medo de que a onda não vai passar, pego a onda que é impermanente e faço dela algo permanente, uma situação que ela não vai acabar,
Aí eu me desespero, eu falo assim, vou morrer. Aí no que eu vou morrer, no desespero, eu tento respirar embaixo da água e me afogo. A mente tenta entender. E aí a gente separa, eu separo vida, morte, vazio, no que parece ser uma ordem sequencial, linear, separada, para ser mais fácil para a mente entender. Mas se eu for para a essência e não para a forma, não para o processo, mas a realidade das leis naturais que está por trás desse processo, eu sinto vida, morte e vazio como uma palavra só, que é só um fenômeno, que é a natureza. A natureza é vida, morte e vazio, tudo junto e misturado, simultaneamente acontecendo em todo lugar ao mesmo tempo. Tem gente que chama de Deus, tem gente que chama de universo, de cosmos, de natureza, de grande mistério, de invisível. Talvez para mim, vida, morte e vazio seja a palavra que expressa o que é existir aqui agora. A todo momento tem vida nascendo, tem morte dissolvendo e tem vazio recebendo o próximo fluxo. Acho que eu vou parar por aqui. Muito obrigado pela pergunta, Carol. Até amanhã.